tu use ele em tuas mãos, que o teu nome seja glorificado, que ele pregue a tua palavra, que venha ao encontro das nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é de codó, não. Quase. A quebrada do codó. Você acha aqui, né? Dá para feder. O codó é a... Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 18. E hoje eu te esqueci minhas gafas. Lucas? Só o quê? Minha gafa, óculos. Lucas, quanto irmão, gato? 18. Não dá para lá para ser Todos acharam? É bem conhecida essa passagem. Diz assim: e disse também esta parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Amém? Eu estava essa semana pensando, porque a gente está vivendo uma época que é bem conturbada, né? A gente vê que muita gente vive o seu bel prazer, né? Vive para si mesmo. As pessoas não se preocupam mais com os outros. Hoje a questão do amor, até uma passagem na Bíblia que fala que haveria um tempo em que o amor de muitos esfriaria. Só que não se refere simplesmente à igreja, mas se refere no geral, no contexto geral. O publicano e o fariseu é um exemplo do generalismo que essa passagem, esse versículo fala. As pessoas hoje estão mais acomodadas, buscando aquilo que é, interessante para elas, aquilo que é importante para elas. E esquecendo que às vezes o próximo é importante. E às vezes nós esquecemos que aquela pessoa que está do nosso lado, além de ser importante, precisa de ajuda, precisa de atenção, precisa de auxílio, e muitas vezes nós não agimos assim. Nós nos negamos a dar o mínimo, que é um pouquinho de atenção. As pessoas hoje a gente já está praticamente, para alguns, a pandemia já acabou, né? Muita gente está vivendo agora, vivendo de boa, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Muita gente trabalhando, voltando ao trabalho. Quer dizer, a vida está voltando ao normal, mas o perigo continua. Então o mínimo que a gente tem que fazer é se cuidar. É o mínimo. Mas tem muita gente sofrendo por causa justamente por causa da pandemia. Porque imagine você ficar isolado, são 6 meses, né? 6, 7 meses. Já tem mais de 6 meses já. 8 por aí. Vamos contar aí 8 meses, 7. Março, desde março? Foi de março, 11 de março que começou. 7 meses, né? Então 7 meses isolado. Muitos não tinham contato com os familiares, ainda não tem, né? Tem muita gente aí que não tem contato com as pessoas. Prefere continuar em isolamento. Porque as pessoas acima dos 50, né? Já tem um risco.
60, né? A gente de fora. A gente está longe dessa frase. Porque Mas me muita acusando de gente- chamar de velho, eu estava. Então, e por causa disso, parece que isso se agravou mais. As pessoas hoje, você olha as pessoas nos lugares assim, tem muita gente que se te olha assim meio de lado, sabe? Aquele olhar 43, meio distorcido. Mas a parábola do publicano, do fariseu, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia. Como devemos ser, como devemos nos portar, como devemos agir com as pessoas e, sabe, não nos elegendo. A gente vê que o fariseu se elege, publicamente se elege como se fosse o senhor feudal, aquele camarada que tinha o controle, aquele que tinha toda a atenção de Deus. E a gente sabe que não é bem assim. Então, o fariseu, que é o coletor de impostos, é uma das palavras que Jesus fala apenas em um dos evangelhos. Os evangelhos que é o Lucas, né? A gente não vê essa passagem em outros evangelhos. Jesus contrasta um fariseu obcecado por sua própria glória, né? Obcecado por sua própria, seu próprio altruísmo, né? E em contraste com o publicano, que humildemente pede a misericórdia de Deus. Então a gente tem que começar a observar que muitas vezes nós podemos agir como fariseu e muitas vezes como publicano. Então a gente tem que entender e simplesmente dar uma relaxada e dizer: Deus, toma conta. Baixa a bola. Baixa a bola. Durante o primeiro século, os fariseus eram conhecidos por sua extrema observância da lei mosaica. Eles eram muito voltados para isso, davam muito valor a isso. E o fariseu desta parábola foi além de seus companheiros, jejuando com mais frequência. Era um cara que se dedicava, era uma pessoa que tinha a religião o seu ponto máximo de salvação. Para ele era tudo, mas acima de tudo ele tinha que se dedicar, tinha que mostrar para os outros que ele servia, que ele seguia os princípios da lei mosaica, que ele seguia os princípios, aquilo que foi ensinado desde pequenininho, que ele vivia com ênfase essa situação. E dava também o dízimo de tudo que recebia, mesmo nos casos em que nas regras religiosas não exigia, ele ia lá e fazia o seu papel, simplesmente para se mostrar. Vai dizer: olha, eu estou fazendo algo para contribuir. Ele era confiante em sua religiosidade. O fariseu nada pede a Deus a não ser simplesmente que Deus o tenha ou veja como uma pessoa mais importante daquele lugar. Uma pessoa mais importante da face da terra. Ele se achava digno, né? Se achava digno. Justamente por falta de estar vivendo, né, e cumprir aqueles princípios, então ele se achava todo poderoso. Por outro lado, a gente vê que o publicano eram aquelas pessoas que eram desprezadas. Religiosamente, eram aquelas pessoas que eram deixadas à margem da sociedade, não eram vistas como pessoas que fossem confiáveis até. E eram desprezados pelos judeus, colaboravam, eles eram, na verdade, colaboradores do Império Romano. Então, por causa disso, muitas vezes eles eram vistos como os inimigos da sociedade. Por serem conhecidos por recolher os impostos e taxas, né? Imagine, o cara que era coletor de impostos, ele era uma pessoa mal vista. Hoje, nós temos na nossa sociedade o agiota, né? O agiota, se você deve para o agiota, tem alguns casos que ele não pede licença, ele entra na tua casa, toma o que tem de valor para cumprir aquela dívida. Eu imagino que um dos casos, ou uma das formas dos publicanos serem mal vistos, talvez fosse por causa disso. Eles eram, repugnantes. A sociedade não aceitava eles. Não os via como pessoas
boas. Por serem reconhecidos por recolher os impostos, publicano é o nome dado de coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Eram detestados pelos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que deveriam. Então aí você imagina a fama dos publicanos. Né? Sofriam um grande repúdio da classe religiosa dos fariseus. Eles eram geralmente descritos como coletores de impostos, aquelas pessoas que tinham que ficar fora. Eles não podiam estar no mesmo sítio. E, no entanto, condenava a ocupação do publicano. Mas, em Lucas, capítulo 3, vamos dar só uma olhadinha. Lucas 3, verso 12. Todos acharam? Diz assim: E chegando também alguns publicanos para serem batizados, e disseram: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vós que está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo, ou o vosso salário. Então aqui Jesus descreve eles como pessoas que tinham que ser responsáveis por aquilo que eles faziam. Talvez a forma que eles estivessem sendo vistos ou reconhecidos pelos outros era um reflexo da maneira que eles agiam. Então Jesus dizia para ele: olha, ajam diferente, sejam mais responsáveis, sejam mais amigáveis, sejam mais envolventes, se envolvam com a sociedade, façam as coisas diferentes para que as pessoas olhem para vocês também com olhos diferentes. Então, aqui Jesus reconhece o seu estado de indignidade diante de Deus e confessa a sua necessidade de reconciliação. Vindo a Deus com humildade, o publicano recebe a misericórdia e reconciliação pelo que pede. Essa palavra demonstra a necessidade de orar com humildade. Tem gente que às vezes se acha, como é que o pessoal fala? O rei da cocada. O rei da cocada. Deus tem que atender ele, está de plantão para ele. Se não for, Deus tem algum problema. Encontra-se imediatamente após a parábola do juiz iníquo. Se a gente for ver, está bem próximo a essas duas parábolas. Que também trata da oração. Na igreja ortodoxa oriental, o domingo do publicano e do fariseu comemora a parábola e dá início à temporada de 3 semanas antes da quaresma. Isso já depois daquela narrativa bíblica. Seguindo mais adiante, nós vemos que a parábola do fariseu e do publicano é uma parábola contada por Jesus durante seu ministério. O significado da parábola do fariseu trata de como devemos agir diante de Deus em oração. A gente não deve chegar diante de Deus armado. Pelo contrário, tem que chegar se desarmando, entregando tudo. Deus, olha, eu não sou nada sem você. Você é tudo na minha vida, você controla a minha vida, você faz na minha vida, você é a minha vida. E quando a gente começa a agir assim, a gente começa a perceber que algumas coisas começam, então, a ter uma outra conotação, um outro sentido. E aí as coisas começam, então, a ter sentido na nossa vida. A parábola do fariseu, aliás, o evangelista, nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Essas pessoas se consideravam justas ao seu próprio olhar. Elas eram os senhores, né? Elas eram as pessoas justas, eram as pessoas que mereciam toda a atenção da sociedade. Se achavam totalmente confiáveis em tudo. Eram pessoas que se consideravam
acima dos outros. Como muita gente fala, acima da média, né? E muitas vezes a gente tem que descer o pedestal. Não é eu que tenho que estar acima da média. É Cristo que tem que estar acima da média. É Cristo que tem que estar na minha vida, no controle. Grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus, justamente porque Jesus muitas vezes ia contra os princípios. Tem uma passagem que Jesus diz que ele não veio para como é que fala? Para ser servido. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para ser servido. Tem outra passagem que fala que ele Para servir. E tem outra passagem que fala que ele veio para trazer a espada, para cumprir a palavra de Deus, cumprir os princípios. Então, muitas vezes, alguns fariseus não gostavam de Jesus porque Jesus ia contra esses princípios. Ah, mas a gente vê aquela passagem da adúltera, né? E agora? A lei manda Morreu. matar. A lei manda matar. E Jesus diz que não. O que a gente vai fazer agora? Essas coisinhas, juntando todas as pedrinhas, elas foram suficientes para mais na frente eles poderem dizer assim, agora sim a gente pegou ele. Porque Jesus muitas vezes é contra esses princípios. A palavra do fariseu e publicano sucede imediatamente na narrativa bíblica do juiz iníquo, bem próximo. Se nós, seja como for, ambas as palavras estão relacionadas e se completam. Enquanto a palavra do juiz enfatiza a importância, a perseverança na oração, a parábola do fariseu, ela denota e destaca a motivação e o comportamento correto ao orar. O fariseu consistia em um partido religioso dos judeus que era relacionalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu severamente esse grupo, por se acharem que estavam acima de qualquer suspeita. Né? Então Jesus muitas vezes chamava eles de hipócritas. Olha, vocês precisam baixar, vocês são hipócritas, vocês estão vivendo uma vida completamente errada, diferente daquilo que o Pai nos ensinou. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, como sempre, né? A gente sempre vai ver o fariseu, sempre vai ver o publicano lá na igreja, mas se você observar, cada um deles tem um comportamento diferente. Pela forma de serem impiedosos, que ostentavam, eles gostavam, eram aquelas pessoas que gostavam de exibir seus carros voando, né? suas casas luxuosas, seus bens, né? Hoje em dia as pessoas hoje, muitas delas são amáveis ou amadas, queridas pelo que elas têm. Né? As pessoas observam o que elas têm. E os fariseus não eram diferentes. Eles precisavam se ostentar. Outra coisa que nós vemos é que já o publicano era formado de um grupo profissional da época de Jesus, que era empregado pelos romanos. A função deles era trabalhar com os romanos, era recolher os impostos. A gente está vendo, aliás, eu estou vendo uma série, achei interessante, me lembrou, porque naquele momento lá na Germânia, né, quando o Império Romano cresceu muito, então ele ultrapassou a América do Sul, foi lá para cima. Então quando ele chegou ali próximo, que hoje seria a Inglaterra, tinha várias aldeias. E essas aldeias, cada uma delas tinha que ser, eles chamavam de reik, que era como se fosse o senhor feudal daquela região. Bárbaros. Que eram os bárbaros. E aí, naquela confusão toda, o Império Romano não perdeu o controle da situação. Mas aí chegou uma hora que um deles achou interessante a frase que ele falou: olha, para você ter contato com esses homens, com essas tribos, você vai precisar de mim. E o cara, ele não era coletor de impostos, mas ele era uma pessoa importante na aldeia. Então, o imperador romano, o único acesso que ele podia ter era chegar, arrebentar com tudo. Esse era o acesso que eles podiam fazer. Mas ele se colocou numa posição de dizer assim: olha, você vai precisar de mim para ter contato com esse pessoal, para falar com eles.
para subjugá-los, para fazê-los aceitar as suas opiniões. E aqui nós vemos que os fariseus, os publicanos, eles eram mais ou menos assim. Eles se colocavam à disposição do Império Romano para terem a sua, vamos colocar assim, seu lugar ao sol. Serem reconhecidos de algum modo. Diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas constantemente. Quando desejavam orar, eles procuravam as áreas externas do templo. Você achava então dignos. Eu achei interessante porque eles não entravam no templo. Quem adentrava no templo geralmente eram os fariseus, né, que se achavam ocultos, chegavam com aquelas roupas bem ornamentadas, às vezes talvez até com segurança, né, para poderem orar tranquilamente, para não serem perturbados. Mas os publicanos não. Eles procuravam os lugares mais externos, mais, desconhecidos, lugares que iam menos pessoas para eles ali poderem falar com Deus. É interessante porque na igreja nós precisamos entender que, eu coloco sem medo de errar, muitas vezes nós somos ou fariseu ou somos muitas vezes publicanos. Jesus quer nos ensinar não é que nós precisamos ser nenhum, mas apenas servo, conhecedor da palavra, aquele que se coloca à disposição de Deus, aquele que é um representante legal de Deus. Deus não nos colocou aqui para sermos apenas, controlador dos outros. Olha, eu sou melhor, eu faço melhor, eu sei fazer melhor. Então, se sabemos fazer melhor, ninguém precisa saber disso. Você vai lembrar, eu já sei contar essas histórias interessantes. Eu acho que não sei se foi na Alemanha. Na Alemanha que é a terra do chopp, né? Na Alemanha, né? E eu já sei comentava que tinha uma época que teve um evento evangelístico. E nesse evento iam vários pastores, várias pessoas conhecidas. E tinha um pastor que era muito conhecido mundialmente, o cara era muito conhecido. E no hotel tinha aquelas pessoas que limpavam os sapatos. Então, quando você chegava, você botava o seu sapato na porta do seu apartamento e ele, quando era de manhã cedinho, o seu sapato estava limpo porque chegava o engraxate e engraxava todos os sapatos. Foi Rude, né? E aí, à noite, ele percebeu aquela movimentação e falou, caramba. Aí ele falou, não, então é o seguinte, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Ele saiu de porta em porta, limpando todos os sapatos. Quando chegou na hora do evento, né? Provavelmente ele devia estar cansado. Né? Mas ele se sentiu satisfeito porque ele fez algo que ninguém pensava, ninguém esperava. O servo de Deus, ele tem que ser aquela pessoa que faz aquilo que ninguém espera. Você não precisa sair falando, olha, eu vou fazer isso. Não, vai e faz. O grande problema de nós hoje é que muitas vezes agimos como fariseu porque nós queremos sermos reconhecidos pelo que fazemos. E não precisa. Jesus nos ensina que nós temos que ser como criança. A criança faz as coisas sem apego, sem esperar algo em troca. Agora, se você oferecer, não, eu vou te dar um balinho, a criança vai esperar, não. Nós temos que ser como essa criança. E no templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava a Deus. Dirigia uma oração a si mesmo, como a gente vê em Lucas 18:11. Em outras palavras, os fariseus estavam falando de si mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Ele falava só dele, o negócio era ele. Ele era a bola da vez. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados. Mas ele simplesmente mostrou aquilo que ele tinha. O grande problema de muitas vezes é de nós. Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou orar? Como é que eu devo orar?
fariseus só mostra aquilo que tem. Mas a gente depende muito do publicano. Porque o publicano ele fala da necessidade dele. Sabe? De estar mais perto de Deus. De estar ali mais ali consigo. A oração do publicano foi diferente em todos os sentidos da oração do fariseu. Ele se postou à distância. Ele não quis contato com o altar. Fugiu. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto. Apenas desejava falar com Deus. Pedir perdão, porque Deus, olha, eu sou impuro, eu erro, eu peco, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades. Mas mesmo assim, se a gente for ver lá no finalzinho, a gente vê que Jesus diz, olha, esse saiu justificado. O problema é que muitas vezes a gente quer ser justificado à força, né? Deus é obrigado a fazer isso. Deus tem a obrigação de fazer isso porque eu trago meu dízimo. Sabe, eu acho engraçado que o José fala que às vezes que tem pessoas, não é o nosso meio aqui, nem o nosso caso, graças a Deus, mas tem igrejas aí que parece que são donos de tudo. Tem igrejas que são, como é que eu posso colocar, controladas por membros da igreja. Se naquele dia o pastor pregou uma pregação que foi diferente, não foi de Deus. Se o pastor passou e não olhou, não viu, não é de Deus. Rejeitando. A gente tem que parar e começar a observar que nós não somos nem publicanos, nem inteiramente como fariseus. A gente tem que ser completamente debaixo da vontade de Deus. A gente aprende muito, estudando um pouquinho sobre o fariseu e o publicano, que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, da nossa dia. Ao invés de auto-se elogiar, ele reconheceu, o publicano, o estado de miséria em que se encontrava. Bateu contra o peito e disse, Deus, eu não sou nada. Preciso de ti. Eu não tenho nada. Tudo que tenho está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. E muitas vezes a gente faz o contrário. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para sua casa, justificado naquele dia. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador, do mesmo jeito que deu da igreja. Não ganha nada. Não ganha nada. O significado da parábola do fariseu e do publicano significa que é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos orar com uma atitude correta. A mensagem desta parábola completa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo. A parábola do juiz iníquo, se a gente for também comparar as duas têm um grande ensinamento para a gente. Você vê a parábola do juiz iníquo, né? O cara vai lá e perturba. Falei, moço, eu já estou dormindo. Amanhã eu atendo, amanhã resolvo o teu problema. Versículo 8. Tem um ditado que diz que quem tem pressa, quem tem fome, quem tem fome tem pressa, né? O cara precisava de ajuda. A única pessoa que podia ajudar ele era o juiz. E ele só atendeu o pedido dele por causa da sua insistência. São dois paralelos, né? Insistir para ser ouvido, para ser atendido e agir, sabe, com dignidade, com atitude correta. Vendo que Deus não é, além de ser o ser supremo, ele não é obrigado a responder. Mas se você chega de uma forma humilde, ele vai fazer. Se
2 Crônicas 7, 14, ele fala: se o meu povo se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar, orar, vai responder. É bem simples. Além, assim, o significado central da mensagem formado por ambas as parábolas é de dever orar constantemente com humildade. Quais são as lições que nós encontramos na passagem do fariseu do publicano? Podemos refletir sobre algumas lições práticas, importantes. Primeiro, a parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus perdoa perdoa nossos erros e nos justifica dos nossos pecados. O fariseu considerava que não tinha que se arrepender de nada. Como ele fazia as obrigações dele, que eram comuns, né? Que a lei judaica ensinava, que era trazer os dízimos, cuidar dos órfãos, ajudar os outros era suficiente. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser sinal de algo mais grave e simplesmente pode ser horrível. A pessoa simplesmente está mudada, né? Quer reconhecer. E isso pode até significar a ausência genuína da regeneração feita ao novo nascimento. Em segundo lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que não pode impressionar a Deus. Ou pressionar a Deus, né? Colocar Deus na parede para ele fazer as coisas. O fariseu tentou impressionar a Deus, ele fez isso. Ele julgava ser diferente acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas. Mas se você for ver, foi bem ameno, né? Mas ele se julgou inferior às outras pessoas. O fariseu se julgou superior. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Também faz o mesmo quando descreveu Cristo Jesus, quando veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual era o seu principal. Em terceiro lugar, a parábola do fariseu e publicano ensina que a glória pertence somente a Deus. Não é para ninguém. Quando você vê alguém muito vangloriando-se por aí, você pode ver que a queda dele não vai durar, não vai demorar. Não vai demorar. O erro de muita gente é se achar melhor que os outros. Por causa disso, muita gente escraviza os outros. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a liberdade que nós temos, ainda existe muita escravidão. Principalmente nas empresas, nos negócios, às vezes até na igreja. E a gente precisa começar a observar. Esse não é o exemplo de Jesus. Em quarto lugar, a parábola do fariseu e publicano ensina que elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se congratular, se auto-eleger, a se colocar na posição superior de todos, ele também correu um risco, um sério risco, de ser, muitas vezes, às vezes até ele se colocava numa situação que ninguém poderia chegar ao nível dele. Ninguém estava aos pés dele. Eu tenho um amigo que há um tempo atrás, acho que há uns anos, ele casou-se com uma mulher e essa mulher, na verdade, ela veio do prostíbulo, né? Ela era prostituta, ele casou com ela veio para a igreja, tiveram um filho e depois de algum tempo ele começou a perceber algumas situações, alguns sinais, ele achava. E um dia a gente conversando, ele falou, olha, já tinha dias que ele estava remoendo aquilo, eu acho que, não sei se ele falava com o pastor da igreja dele, e um dia ele chegou assim e falou, olha, eu sou tão bom,
Eu sou tão bom com as pessoas. Sabe? As pessoas quando olham para mim me veem como uma pessoa agradável. Mas eu estou passando por uma situação que ninguém no mundo está passando. Aí eu falei, pô, peraí. Eu senti um pouquinho de veneno. Eu falei, Arnaldo, o nome dele é Arnaldo, hoje que eu conheço. Eu falei, Arnaldo, você não é melhor do que ninguém. O que você está passando agora, muita gente já passou e está passando a mesma situação. Mas por que Deus resolve o meu problema? Eu falei, você já perguntou para ele? Você já falou com Deus? Eu oro. Aí eu falei para ele, olha, não é questão de orar, é questão de se abrir. Você abrir o teu coração para Deus. Porque é como aquela historinha do Fusquinha, né? O que você pede, Deus vai te dar. Será que você falou com Deus, abriu o coração? Deus, o meu problema é esse. Você não precisa se achar melhor do que ninguém. O problema que você está passando, centenas, milhares de pessoas estão passando a mesma situação. A diferença sua para os outros é que as outras pessoas estão vencendo. Estão vencendo porque estão reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. O fariseu se achava superior a tudo, ele não precisava de Deus. Deus que precisava dele. Eu posso colocar dessa maneira. Mas você olha o publicano já vem diferente. Ele se coloca à margem da sociedade. Ele fala, Deus, eu sou o resto do tacho. Mas eu preciso de ti. A gente está terminando. Quando o fariseu começou a se colocar numa situação de prestígio, ele também se comparou com o publicano como um ladrão, né? Um desonesto, uma pessoa que era uma pessoa desprezada, que não merecia atenção, que não merecia respeito, que não merecia estar ali perto dele. Ele era desonesto, que fraudava a si mesmo. E por último, ele se achava culpado. Falando publicano. Ele se achava miserável. Imagina a situação que você chegasse e dizer, Deus, eu não valho nada. Eu não peço. Mas ainda bem que o Senhor é bom. Ainda bem que o Senhor me ama, apesar dos meus problemas, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas fraquezas, apesar de muitas vezes não saber o que fazer, se estou fazendo certo ou errado, o Senhor me ama. Como essa canção que a gente cantou do Thales Roberto, Deus me ama, né? Ele não olha para nós dizer assim, olha, hoje eu só vou gostar de fulano de tal. Deus nos ama por igual. Eu queria que você, essa semana, pensasse, será que eu sou fariseu? Eu estou agindo como fariseu? Será que eu estou agindo como publicano? A gente precisa começar, sabe, a se relacionar com Deus diferente, em outro nível. Em um nível, sabe, de intimidade, de amizade, sabe, de um comportamento assim, sabe, de entrega. Muitas vezes você está andando com uma pessoa do teu lado ali, mas a pessoa que está do teu lado ali, ela te acha um nada. Mas fique tranquilo, Deus te acha o melhor ser humano. Amém. Deus possa abençoar.